Papai, aquela garçonete é igualzinha à mamãe. Mas a esposa do milionário já estava morta. O aroma de café recém-passado e pão fresco preenchia o ar do Café Amanhecer, um charmoso estabelecimento no coração do centro histórico de São Paulo. Era mais um sábado de manhã, aparentemente comum, mas o destino havia reservado algo extraordinário para aquele dia. Miguel ajeitava o guardanapo no colo de sua pequena Sofia, de apenas 4 anos, enquanto observava a filha brincar distraidamente com os talheres sobre a toalha xadrez da mesa. Essa rotina de café da manhã aos sábados tinha se tornado um ritual sagrado para pai e filha nos últimos 2 anos, desde que Carolina, esposa de Miguel e mãe de Sofia, havia partido em um trágico acidente. Era uma forma que Miguel encontrou de manter viva a memória de Carolina, que adorava esse mesmo café, e de criar novos momentos especiais com a filha. "Papa, quero panquecas com calda de chocolate", Sofia exclamou, seus olhos castanhos brilhando, de expectativa. Miguel sorriu, passando a mão pelos cabelos escuros da menina, tão parecidos com os da mãe. "Claro, princesa, mas primeiro vamos pedir um suco de laranja, ok?" Enquanto esperavam o pedido, Miguel observava a filha colorindo um desenho no papel que a garçonete havia trazido junto com os lápis de cor. Sofia tinha herdado o talento artístico da mãe, e cada traço colorido que ela fazia na folha branca era como um pequeno presente que o reconectava com Carolina. O sino da porta do café tilintou suavemente, anunciando a chegada de mais clientes. Miguel mantinha os olhos fixos em Sofia, admirando a concentração da pequena em seu desenho, quando a voz dela o arrancou de seus pensamentos. "Papa, olha, é igual a mamãe." O coração de Miguel deu um salto. Ele seguiu o olhar da filha e sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Uma jovem garçonete servia café em uma mesa próxima e a semelhança era impressionante. Os mesmos cabelos castanhos ondulados, o mesmo perfil delicado, até o jeito de sorrir era idêntico ao de Carolina. Miguel piscou várias vezes, sua mente tentando processar o que seus olhos viam. Era como se estivesse diante de um fantasma, uma ilusão cruel criada por sua saudade. Mas Sofia também tinha notado, e crianças têm uma maneira única de perceber a verdade. "Não pode ser", murmurou para si mesmo, sentindo suas mãos tremerem levemente. A garçonete continuava seu trabalho, alheia ao impacto que sua presença causava. Miguel observou quando ela se moveu entre as mesas com a mesma graciosidade que tanto o encantara em Carolina. Sofia puxou a manga de sua camisa, insistente. "Papa, vamos falar com ela. É a mamãe que voltou pra gente." A inocência na voz da filha partiu seu coração. Como explicar para uma criança de 4 anos que algumas pessoas simplesmente não voltam? "Não, meu amor", Miguel respondeu suavemente. "Não é a mamãe. Mas você tem razão, ela se parece muito com ela." Ele tentou manter a voz firme, mas por dentro, uma tempestade de emoções o consumia. A garçonete se aproximou de sua mesa, segurando uma jarra de café. "Bom dia, posso servir mais café?" Sua voz era diferente da de Carolina, mas havia algo familiar nela que Miguel não conseguia explicar. O crachá em seu uniforme indicava o nome Laura. "Por favor", Miguel conseguiu responder, tentando controlar o tremor em sua voz. Enquanto ela servia o café, Sofia não tirava os olhos dela, e a garçonete retribuiu com um sorriso gentil. "Que desenho bonito você está fazendo", Laura comentou, inclinando-se para ver a arte de Sofia. A menina sorriu orgulhosa e começou a explicar cada detalhe de sua criação com o entusiasmo característico das crianças. Miguel observava a interação, notando cada pequeno gesto, cada expressão. Havia algo mais ali além da aparência física. Era como se o universo estivesse tentando lhe dizer algo, como se esse encontro não fosse mera coincidência. Quando Laura se afastou para atender outras mesas, Sofia voltou sua atenção para o pai. "Papa, ela tem o mesmo sorriso da mamãe nas fotos do seu celular." A observação inocente da filha o atingiu como um raio, era verdade. O sorriso era idêntico àquele que ele tanto amava ver nas fotos que guardava de Carolina. Miguel passou o resto do café da manhã, dividido entre dar atenção à filha e observar discretamente a garçonete.
Cada movimento dela trazia uma nova onda de memórias de Carolina. Era como se o passado e o presente estivessem se misturando ali, naquele pequeno café no centro da cidade. Sofia terminou suas panquecas e começou a ficar inquieta, querendo brincar no pequeno playground que o café mantinha no canto. Miguel a acompanhou com o olhar enquanto ela corria para os brinquedos, seu coração pesado com perguntas sem resposta. Ele precisava saber mais sobre Laura. Não era apenas curiosidade, era uma necessidade visceral de entender por que o destino havia colocado alguém tão parecida com Carolina em seu caminho. Seria apenas uma coincidência cruel ou havia algo mais profundo por trás dessa semelhança extraordinária? A manhã avançava e o movimento no café começava a diminuir. Miguel observou quando Laura foi para trás do balcão, organizando xícaras e pratos. Ele sabia que precisava falar com ela. Mas como abordar um assunto tão delicado? Como explicar que ela era praticamente uma cópia de sua falecida esposa, sem parecer completamente louco? Laura terminou de organizar as xícaras quando percebeu o olhar insistente do cliente da mesa 7. Não era a primeira vez que notava como ele a observava durante toda a manhã, mas havia algo diferente em seu olhar. Não era como os olhares inconvenientes que às vezes recebia de outros clientes. Era um olhar carregado de emoção, quase doloroso. A pequena menina que o acompanhava também não parava de olhar para ela, mas com uma curiosidade infantil e inocente que tocava seu coração. Laura sempre teve um carinho especial por crianças. Talvez porque sua própria infância tivesse sido marcada por tantas ausências. Enquanto limpava o balcão, suas mãos se detiveram por um momento sobre o colar que sempre carregava consigo, sua única ligação com um passado que não conhecia. Era um pequeno medalhão de prata, com as iniciais MS, gravadas, que estava com ela desde que foi adotada aos 3 anos de idade. Miguel reuniu toda a sua coragem e se levantou, caminhando em direção ao balcão. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvir as batidas em seus ouvidos. Dá licença, ele começou, sua voz mais firme do que esperava. Sei que isso vai soar estranho, mas você se parece muito com alguém que conheci. Laura ergueu os olhos, encontrando o olhar intenso de Miguel. Havia algo familiar naqueles olhos, algo que ela não conseguia explicar. Acontece muito, ela respondeu com um sorriso gentil. Dizem que todo mundo tem um sósia por aí. Não é só uma semelhança casual, Miguel continuou, sua voz agora mais baixa. Você é idêntica à minha esposa Carolina. Minha filha Sofia até pensou que você fosse ela. Ele hesitou por um momento antes de acrescentar. Ela nos deixou há 2 anos. O sorriso de Laura desapareceu, substituído por uma expressão de surpresa e compaixão. Sinto muito pela sua perda, ela disse sinceramente. Algo na maneira como ele falava, na dor evidente em sua voz, a fez querer saber mais. Qual era o nome completo dela? Laura perguntou, sentindo um inexplicável aperto no peito. Carolina Santos Mendes, Miguel respondeu, observando atentamente a reação de Laura. O medalhão em seu pescoço pareceu pesar 1 tonelada. Santos, as iniciais MS em seu medalhão. Poderiam significar algo? Laura sempre soube que tinha uma irmã. Seus pais adotivos haviam lhe contado, mas nunca conseguiram informações sobre ela. Eu fui adotada quando era muito pequena, Laura revelou, sua voz tremendo ligeiramente. Sempre soube que tinha uma irmã mais velha, mas nunca. Sua voz falhou, e ela precisou se apoiar no balcão. Miguel sentiu o mundo girar. Carolina raramente falava sobre sua infância, mas ele se lembrava de algumas noites em que ela, chorando, mencionava uma irmãzinha que havia perdido. Ele sempre achou que era uma história trágica, mas agora... Sofia, que havia voltado do playground, aproximou-se do pai e segurou sua mão. Papa, a moça está triste? Perguntou inocentemente. Laura olhou para a menina e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Era como olhar para um pedaço de sua irmã perdida, uma irmã que ela nunca teve a chance de conhecer. Você tem alguma foto dela? Laura perguntou, sua voz quase um sussurro. Miguel pegou seu celular com mãos trêmulas e procurou uma foto de Carolina.
Encontrou uma em que ela sorria, segurando Sofia, recém-nascida, nos braços. Quando mostrou a imagem para Laura, ela levou as mãos à boca, sufocando um soluço. É como olhar no espelho, ela murmurou, tocando a tela do celular com dedos trêmulos. Mas como pode ser? O movimento no café havia diminuído, consideravelmente, e Laura olhou para o relógio. Meu turno termina em meia hora, ela disse, enxugando as lágrimas. Podemos conversar mais? Miguel assentiu, sentindo que estava à beira de uma descoberta que mudaria suas vidas. Para sempre. Ficaremos esperando, ele respondeu, pegando Sofia no colo. Enquanto voltavam para a mesa, Miguel sentia que o universo havia conspirado para esse encontro. As coincidências eram grandes demais para serem ignoradas. O medalhão no pescoço, de Laura. A semelhança impressionante, a história da adoção. Tudo parecia se encaixar como peças de um quebra-cabeça há muito tempo perdido. Sofia, alheia à complexidade da situação, continuou seu desenho, ocasionalmente olhando para Laura com um sorriso. Miguel observava sua filha, pensando em como a vida às vezes nos apresenta segundas chances de formas inesperadas. Os próximos 30 minutos pareceram uma eternidade. Miguel tentava organizar seus pensamentos, preparando-se para uma conversa que poderia revelar verdades há muito enterradas. Laura continuava seu trabalho, mas suas mãos tremiam levemente enquanto servia os últimos clientes. O sol da manhã já estava alto quando Laura finalmente tirou seu avental e se aproximou da mesa onde Miguel e Sofia esperavam. Ela havia prendido os cabelos e trocado o uniforme por roupas casuais, mas a semelhança com Carolina continuava impressionante. Laura se sentou à mesa, suas mãos entrelaçadas sobre o colo para disfarçar o tremor que as percorria. Sofia, imediatamente, empurrou seu desenho em direção a ela. Olha, fiz você e o papai, disse a menina com orgulho. No papel, 3 figuras de palito sorriam, uma delas com longos cabelos ondulados como os de Laura. É muito bonito, Sofia. Laura sorriu, sentindo um nó na garganta. Havia algo tão familiar naquela criança, como se a conhecesse há anos. Talvez fosse o jeito como ela franzia o nariz ao sorrir, exatamente como Laura via em suas próprias fotos de infância. Miguel pigarreou suavemente, tentando encontrar as palavras certas. Laura, sei que isso é muito para processar, mas você disse que foi adotada. Pode me contar mais sobre isso? Laura assentiu, ajeitando nervosamente o medalhão em seu pescoço. Não me lembro muito, era muito pequena. Tinha apenas 3 anos quando fui adotada por Maria e João Oliveira. Eles sempre foram muito amorosos e abertos comigo. Me contaram sobre a adoção desde que eu era capaz de entender. Ela fez uma pausa, seus dedos acariciando as iniciais gravadas no medalhão. Eles me disseram que fui encontrada em um abrigo em Ribeirão Preto. Tinha apenas este medalhão comigo e a informação de que tinha uma irmã mais velha, mas não sabiam seu paradeiro. Miguel sentiu seu coração acelerar. Carolina havia nascido em Ribeirão Preto. Carolina também cresceu lá, ele revelou, observando os olhos de Laura se arregalarem. Ela foi criada pela avó depois que seus pais... Bem, ela não falava muito sobre isso. Meus pais adotivos tentaram buscar informações sobre minha família biológica, Laura continuou, sua voz tremendo levemente, mas disseram que os registros estavam incompletos. Tudo o que sabiam era que houve uma separação, algo sobre problemas familiares graves. Sofia, que estava quieta até então, pegou sua mochila e tirou de dentro um pequeno álbum de fotos que sempre carregava consigo. Quero mostrar as fotos da mamãe, ela declarou, abrindo o álbum sobre a mesa. Laura se inclinou para ver as imagens, e cada página virada era como uma viagem no tempo. As fotos mostravam Carolina em diferentes momentos. Seu casamento com Miguel, grávida de Sofia, brincando, com a filha recém-nascida. A semelhança era tão impressionante que parecia que Laura estava olhando para fotos de si mesma em uma vida alternativa. Essa foi no dia do nosso casamento, Miguel explicou, apontando para uma foto onde Carolina sorria radiante em seu vestido branco. Foi há 6 anos em uma pequena capela.
Em Campos do Jordão? Laura completou automaticamente, e então levou a mão à boca, surpresa com suas próprias palavras. Miguel a encarou atônito. Como você sabia? Laura balançou a cabeça confusa. Eu não sei. Foi como se a imagem tivesse surgido na minha mente. Uma capela pequena com flores roxas na entrada. Hortênsias, Miguel sussurrou. Carolina insistiu em decorar a capela com hortênsias roxas porque eram as flores favoritas da vovó Helena. Laura completou novamente, e desta vez lágrimas escorreram por seu rosto. Mas como eu posso saber disso? Eu não... Miguel pegou sua carteira e tirou de dentro dela uma foto antiga, já desbotada. Carolina me deu esta foto no dia do nosso casamento. É a única que ela tinha de sua infância com a avó Helena. Com mãos trêmulas, Laura pegou a foto. Nela, uma senhora de cabelos grisalhos sorria, sentada em uma cadeira, de balanço, com duas meninas em seu colo. Uma delas, com cerca de 5 anos, abraçava protetoramente a menor, que não devia ter mais de 2 anos. Vire a foto, Miguel sugeriu suavemente. No verso, uma caligrafia delicada havia escrito: Helena com Carolina, 5, e Laura, 2, 1993. Laura soltou um soluço, suas mãos apertando a foto como se fosse seu bem mais precioso. Memórias há muito enterradas começaram a emergir. O cheiro de cookies de chocolate que vovó Helena fazia, o som de sua cadeira de balanço, uma música de ninar que ela cantava todas as noites. Eu me lembro, Laura sussurrou sua voz embargada. Eu me lembro da vovó Helena, do cheiro de cookies, da música que ela cantava. Ela começou a cantarolar suavemente uma melodia e Miguel sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Era a mesma canção que Carolina cantava para Sofia dormir. Sofia, que estava absorta nas fotos, olhou para Laura com olhos arregalados. Essa é a música da mamãe. Ela sempre cantava para mim. Dormir. Laura não conseguia conter as lágrimas agora. Anos de perguntas sem resposta, de vazios inexplicáveis, começavam a fazer sentido. O medalhão em seu pescoço. M.S. Mendes Santos, o sobrenome de sua família biológica. As memórias, fragmentadas de uma casa com cheiro de cookies, de uma irmã mais velha que a protegia, de uma avó amorosa. Mas o que aconteceu? Ela perguntou, enxugando as lágrimas. Por que fomos separadas? Carolina nunca... Miguel respirou fundo. Carolina falava muito pouco sobre o passado. Sei que ela e você foram morar com sua avó depois que seus pais tiveram problemas sérios. Mas algo aconteceu quando Helena adoeceu. Carolina só me disse que de repente você não estava mais lá e ninguém explicava direito o que tinha acontecido. Ela me procurou? Laura perguntou, sua voz pequena e vulnerável. Por anos, Miguel respondeu suavemente. Ela nunca desistiu, mas naquela época, os registros de adoção eram mais complicados e, sem saber seu novo nome, o silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som suave da música ambiente do café. Laura olhava fixamente para a foto em suas mãos, seus dedos traçando delicadamente os contornos das duas meninas no colo da avó. Memórias, como bolhas subindo à superfície de um lago profundo, começavam a emergir em sua mente. Eu me lembro de um jardim, ela disse suavemente, seus olhos distantes. Um jardim cheio de hortênsias roxas e Carolina me ensinando a fazer coroas de flores. Ela sempre dizia que eu era sua princesinha. Laura sorriu através das lágrimas. Ela me protegia de tudo, até dos trovões durante as tempestades. Miguel sentiu seu coração apertar. Carolina havia decorado o quarto de Sofia com o mesmo tema, uma princesa em um jardim de hortênsias. Ela nunca deixou de ser essa pessoa protetora, ele disse. Mesmo depois de tudo, ela sempre quis cuidar dos outros. Sofia, que havia estado surpreendentemente quieta, pegou sua mochila novamente e tirou de dentro um pequeno objeto embrulhado em um lenço de seda roxo. Papa, posso mostrar para ela o tesouro da mamãe? Miguel assentiu, reconhecendo o objeto que Carolina havia deixado para Sofia. A menina desenrolou cuidadosamente o lenço, revelando um pequeno medalhão de prata.
idêntico ao que Laura usava. Laura levou a mão ao próprio pescoço, tocando seu medalhão instintivamente. Não pode ser, ela sussurrou. São um par, Miguel explicou. Carolina me contou que eram medalhões especiais que sua avó Helena havia dado a vocês duas. Cada uma tinha as iniciais da outra gravadas, para que sempre se lembrassem que eram parte uma da outra. Com mãos trêmulas, Laura tirou seu medalhão e o colocou ao lado do outro sobre a mesa. Eram perfeitamente idênticos, exceto pelas iniciais. O seu tinha MS gravado, enquanto o outro tinha LS. Mendes Santos. Laura murmurou, finalmente entendendo o significado das iniciais que carregara por toda a sua vida. Carolina Mendes Santos e Laura Mendes Santos. Sofia pegou os dois medalhões e, com a inocência de uma criança, tentou juntá-los. Para a surpresa de todos, as peças se encaixaram perfeitamente, formando um único coração. Vovó Helena dizia que enquanto os medalhões pudessem se encontrar, nós também nos encontraríamos um dia, Laura disse, a memória surgindo clara como o dia em sua mente. Eu me lembro dela dizendo isso, na noite em que nos deu os medalhões. Miguel observava a cena, maravilhado com como o destino havia trabalhado para reunir aquela família despedaçada. Carolina nunca perdeu a esperança de te encontrar, ele disse suavemente. Ela verificava sites de pessoas desaparecidas regularmente, visitava orfanatos. Mesmo depois que Sofia nasceu, ela continuava procurando. Laura enxugou novas lágrimas que caíam. Meus pais adotivos, eles também tentaram encontrar informações sobre minha família biológica, mas sempre esbarravam. Tem burocracias, documentos perdidos. Deve ter sido difícil para eles também, Miguel comentou. Criar uma criança sabendo que ela tinha uma irmã em algum lugar. Eles são maravilhosos. Laura sorriu tristemente. Sempre me apoiaram em tudo, inclusive na busca pela minha história. Mas agora... Ela fez uma pausa, sua voz falhando. Agora que finalmente encontrei minha irmã, ela não está mais aqui. Sofia, percebendo a tristeza de Laura, levantou-se de sua cadeira e a abraçou. Não fica triste, tia Laura. Mamãe está no céu, mas agora você tem eu e o papai. Laura abraçou a sobrinha de volta, sentindo uma onda de amor tão intensa que mal podia respirar. Era como se uma parte de Carolina estivesse ali, naquela pequena menina que tinha os mesmos olhos expressivos de sua irmã. Você tem razão, Sofia, ela disse, beijando o topo da cabeça da menina. E eu prometo que vou estar sempre aqui para você, assim como sua mãe sempre esteve para mim. Miguel observava a interação entre tia e sobrinha, sentindo que algo estava começando a se curar em seu coração. A dor da perda de Carolina nunca desapareceria completamente, mas agora havia um novo tipo de esperança, uma nova chance de manter viva a memória dela através de Laura. Laura, ele começou hesitante. Sei que é muito para processar, mas gostaríamos que você fizesse parte de nossas vidas. Sofia precisa conhecer a história da família dela e você, bem, você é parte dessa história. Laura olhou para Miguel, depois para Sofia, que ainda estava em seus braços. Eu adoraria isso, ela respondeu com um sorriso emocionado. Mas tem tanto que preciso saber, tantas histórias para compartilhar. Temos todo o tempo do mundo, Miguel assegurou, e tenho certeza que Carolina estaria feliz em saber que finalmente te encontramos. Sofia pegou os medalhões que ainda estavam unidos sobre a mesa. Podemos guardar eles juntos agora? Ela perguntou inocentemente. Laura sorriu, pegando os medalhões e separando-os gentilmente. Ela colocou o seu de volta no pescoço e ajudou Sofia a guardar o outro no lenço roxo. Eles já cumpriram sua missão, querida. Nos ajudaram a nos encontrar, exatamente como vovó Helena disse que aconteceria. O sol da tarde começava a entrar pelas janelas do café, banhando a mesa com uma luz dourada. Miguel olhou para seu relógio, surpreso ao ver quanto tempo havia passado. Que tal almoçarmos juntos? Ele sugeriu. Conheço um restaurante aqui, perto, que serve uma lasanha deliciosa. Com molho branco extra? Laura perguntou, e então riu ao ver a expressão surpresa de Miguel. Outra memória que acabou de voltar. Era o jeito que vovó Helena fazia, não era?
Era o favorito de Carolina também, Miguel confirmou sorrindo. E ainda é o único jeito que Sofia aceita comer lasanha. Enquanto se preparavam para sair do café, Laura olhou uma última vez para a foto antiga que ainda segurava. Duas meninas sorridentes no colo de sua avó, sem saber que o destino as separaria, mas também sem imaginar que, anos depois, encontrariam um caminho de volta uma para a outra, mesmo que de uma forma que nunca poderiam ter previsto. O restaurante italiano estava aconchegante como sempre, com suas toalhas quadriculadas vermelhas e o aroma tentador de especiarias no ar. Laura, Miguel e Sofia se acomodaram em uma mesa próxima à janela, onde a luz do início da tarde criava um ambiente acolhedor. O garçom logo trouxe os cardápios, mas nem precisavam olhar. Já sabiam exatamente o que queriam. Uma lasanha. Família com molho branco extra. Miguel pediu, trocando um olhar cúmplice com Laura. Era surreal como pequenos detalhes da vida de Carolina continuavam aparecendo, conectando-os de maneiras inesperadas. Enquanto esperavam o pedido, Laura tirou do bolso seu celular. "Preciso ligar para meus pais", ela disse, sua voz misturando ansiedade e excitação. "Eles precisam saber, precisam entender por que hoje mudou tudo." Miguel assentiu compreensivo. "Quer que demos um pouco de privacidade?" Laura balançou a cabeça. "Não, fiquem. Vocês são minha família também agora." Ela discou o número, colocando o telefone no viva-voz. Após alguns toques, uma voz calorosa de mulher atendeu. "Oi, mãe", Laura começou, sua voz tremendo levemente. "A senhora e o pai podem vir até São Paulo hoje? Aconteceu algo incrível. Eu encontrei minha irmã. Ou melhor, encontrei a família dela." Do outro lado da linha, Maria Oliveira ficou em silêncio por alguns segundos. "Laura, meu amor, você tem certeza?" "Como tenho todas as certezas, mãe. Estou aqui com Miguel, meu cunhado, e Sofia, minha sobrinha. Temos fotos, documentos e..." Ela tocou seu medalhão. "O par do meu medalhão. Aquele que a senhora sempre disse que devia ter um significado especial." A voz de Maria embargou. "Nós procuramos por tanto tempo, Laura. Seu pai vai ficar..." Ela fez uma pausa para se recompor. "Claro que vamos. Saímos agora mesmo de Campinas." Após desligar, Laura explicou a Miguel como Maria e João Oliveira haviam sido fundamentais em sua busca por identidade. "Eles sempre me incentivaram a procurar minhas raízes, sabe? Nunca tiveram medo de me perder por causa disso. Pelo contrário, diziam que quanto mais eu soubesse sobre mim mesma, mais amor eu teria para dar." Sofia, que brincava com seus lápis de cor, ergueu a cabeça. "Quer dizer que agora eu tenho mais vovós e vovôs?" Laura sorriu, emocionada. "Sim, querida. Você tem seus avós Oliveira também agora, e eles vão te amar tanto quanto amam a mim." O garçom chegou com a lasanha, seu aroma rico preenchendo o ar ao redor da mesa. Enquanto servia as porções, Laura observou Sofia atacar imediatamente o molho branco extra, exatamente como ela mesma fazia quando criança. "Sabe", Miguel começou, após alguns momentos de silêncio contemplativo, "Carolina sempre dizia que queria criar Sofia com as mesmas tradições de família que ela tinha, quando pequena. Agora entendo melhor por quê." Laura pegou seu guardanapo, enxugando uma lágrima. "Teimosa. Ela manteve viva a memória de nossa família, mesmo sem saber se um dia..." Sua voz falhou. "Tia Laura", Sofia chamou, seu rostinho manchado de molho branco. "Conta uma história de quando você e a mamãe eram pequenas." Laura respirou fundo, memórias fluindo como um rio que finalmente encontrou seu curso. "Bem, tem uma história que acabei de lembrar. Era véspera de Natal. Eu devia ter uns 3 anos." Enquanto Laura narrava, Miguel podia ver Carolina nas expressões dela, no jeito de gesticular, na forma como seus olhos brilhavam ao contar sobre as travessuras que faziam juntas. Era como se, através de Laura, Sofia pudesse conhecer um pouco mais sobre sua mãe. "E então Carolina me convenceu a nos escondermos no armário de vassouras para esperar o Papai Noel." Laura continuou, rindo. "Acabamos dormindo lá dentro, e vovó Helena ficou desesperada nos procurando pela casa toda." Sofia ria, encantada com a história. "E vocês viram o Papai Noel?" "Não,
Mas quando acordamos, havia 2 pequenos presentes ao nosso lado no armário. Era um par de pulseiras de miçangas roxas feitas pela vovó Helena. Laura fez uma pausa, seus olhos distantes. Carolina usou a dela até... Bem, ela nunca tirava. Miguel assentiu, lembrando-se. Ela ainda tinha essa pulseira. Está guardada em uma caixinha especial no quarto de Sofia, junto com outras memórias, que ela queria que a filha tivesse. Posso ver depois? Laura perguntou suavemente. Claro, Miguel respondeu. Na verdade, tem muita coisa que Carolina guardou que agora faz mais sentido. Diários, fotos antigas, pequenos objetos que ela dizia serem importantes demais para jogar fora. O celular de Laura vibrou. Uma mensagem de sua mãe, informando que ela e João já estavam a caminho. Laura mostrou a mensagem a Miguel, que imediatamente sugeriu: "Por que não vamos todos para minha casa? Tenho certeza que seus pais também vão querer ver todas essas memórias." Laura concordou, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Era estranho como, em apenas algumas horas, sua vida tinha mudado completamente. De repente, todas as peças soltas de seu passado começavam a formar uma imagem clara. "Papai", Sofia chamou, lambendo sua colher de sobremesa, "podemos mostrar para a tia Laura o jardim da mamãe?" Miguel sorriu. "Claro que sim, princesa. Tenho certeza que ela vai adorar ver as hortênsias que plantamos." Laura olhou para os dois curiosa. "Jardim?" "Carolina tinha um pequeno jardim nos fundos de casa", Miguel explicou. "Depois que ela partiu, Sofia e eu mantivemos as flores, principalmente as hortênsias roxas." Laura completou, sorrindo através das lágrimas. "Como as do jardim da vovó Helena." O garçom se aproximou para retirar os pratos, e Miguel pediu a conta. Enquanto esperavam, Sofia começou a desenhar novamente, desta vez retratando uma casa com um grande jardim roxo e 4 pessoas sorridentes. Ela, seu pai e tia Laura, e flutuando acima deles como um anjo sua mãe. Laura observou o desenho, sentindo seu coração se apertar e se expandir ao mesmo tempo. Era incrível como o amor podia encontrar novos caminhos, como laços familiares podiam se reconstituir mesmo depois de tantos anos e tantas perdas. A casa de Miguel e Sofia ficava em um bairro tranquilo da zona sul de São Paulo, com árvores antigas alinhadas na calçada e jardins bem cuidados. Quando o carro estacionou, Laura sentiu seu coração acelerar. Era como se estivesse prestes a entrar em um santuário de memórias de sua irmã. "Bem-vinda", Miguel disse suavemente, abrindo o portão. Sofia correu na frente, ansiosa para mostrar cada cantinho da casa para sua nova tia. O interior da casa era acolhedor, decorado com fotos de família e desenhos de Sofia por toda parte. Laura parou diante de um grande porta-retratos na parede da sala. Mostrava Carolina sorrindo, sentada em um balanço de jardim com Sofia bebê no colo. "Essa foi no primeiro aniversário dela", Miguel explicou, parando ao lado de Laura. Carolina tinha acabado de terminar o jardim dos fundos. Ela dizia que queria que Sofia crescesse cercada por flores, como vocês duas cresceram. Sofia puxou a mão de Laura. "Vem ver o jardim da mamãe, tia. Eu ajudo o papai a cuidar das flores todos os dias." Laura seguiu a sobrinha através da casa até os fundos, onde um pequeno paraíso se revelou. Hortênsias roxas dominavam o espaço, suas flores volumosas balançando suavemente com a brisa da tarde. Um balanço de madeira, o mesmo da foto, ainda estava lá, agora coberto por uma trepadeira florida. "É exatamente como o jardim da vovó Helena", Laura sussurrou, tocando delicadamente uma das flores. Carolina recriou cada detalhe. Miguel observava a cena emocionado. Ela passava horas aqui, especialmente quando estava grávida. Dizia que era seu lugar de paz, onde podia sentir a presença da família que havia perdido. O som da campainha interrompeu o momento. Maria e João Oliveira haviam chegado. Laura correu para dentro, seu coração batendo forte. Quando abriu a porta, seus pais adotivos a abraçaram imediatamente, lágrimas nos olhos. "Minha menina", Maria sussurrou, segurando o rosto de Laura entre as mãos. "Não acredito." "Que finalmente, vovó Maria!" Sofia exclamou, correndo para conhecer seus novos avós.
João se abaixou para receber a pequena em seus braços, suas próprias lágrimas caindo livremente. Miguel convidou todos para a sala, onde começou a tirar caixas e álbuns de um armário. Carolina guardava tudo, ele explicou aos Oliveira. Acho que ela sempre teve esperança de um dia poder compartilhar essas memórias. Maria pegou uma das fotos antigas, onde as duas meninas brincavam em um jardim. Laura tinha essas mesmas. Covinhas quando sorria, ela comentou emocionada. Sempre que víamos fotos dela pequena, eu pensava em como sua irmã deveria sentir sua falta. João, que estava quieto até então, finalmente falou. Nós nunca desistimos de procurar, sabe? Mas os registros da época... Muita coisa se perdeu no incêndio do orfanato em 94. Laura olhou para seus pais adotivos com amor infinito. Vocês sempre me apoiaram nessa busca. Sempre me disseram que eu tinha duas famílias para amar. E agora, elas finalmente se encontraram. Maria sorriu abraçando Sofia, que havia se aconchegado em seu colo. Miguel trouxe uma caixa especial forrada com veludo roxo. Carolina guardava aqui as coisas mais importantes, ele explicou, abrindo-a cuidadosamente. Dentro havia tesouros de uma vida, a pulseira de miçangas roxa, que combinava com a que Laura havia perdido, fotos antigas, pequenos bilhetes escritos, com letra infantil e um diário com capa de couro. Ela escrevia muito neste diário, Miguel disse, entregando-o a Laura. Especialmente depois que Sofia nasceu. Acho que ela queria que a filha conhecesse toda a história da família um dia. Laura abriu o diário com mãos trêmulas. A primeira página tinha uma dedicatória. Para Sofia, minha pequena princesa. Aqui está a história da nossa família. Do amor que nos manteve unidos mesmo quando estávamos separados. E da esperança que nunca morreu. Um dia, quando você for maior, vai entender que família é como um jardim de hortênsias. Mesmo no inverno mais rigoroso, as raízes permanecem fortes, esperando a primavera para florescer novamente. Maria e João se aproximaram, abraçando Laura enquanto ela lia. Eles entendiam, talvez melhor que ninguém, o significado daquele momento. Por anos haviam ajudado sua filha adotiva a manter viva a esperança de encontrar suas raízes, e agora estavam ali, testemunhando o momento em que todas as peças se encaixavam. Sofia, que havia pegado seus lápis de cor, começou a desenhar novamente. Desta vez, seu desenho mostrava um grande jardim de hortênsias roxas, com muitas pessoas felizes. Ela, seu pai, tia Laura, vovó Maria e vovô João. E no céu, rodeada por flores, sua mãe Carolina sorria para todos. Olha, tia Laura, ela disse mostrando o desenho. Agora nossa família está completa. Laura abraçou a sobrinha, sentindo como se seu coração pudesse explodir de amor. Era incrível como o destino havia trabalhado para trazer todas aquelas pessoas juntas, para curar feridas antigas e criar novos laços de amor. Miguel observava, a cena pensando em como Carolina estaria feliz em ver sua família finalmente reunida. O jardim que ela havia criado com tanto amor agora era o cenário perfeito para este novo capítulo em suas vidas. A tarde avançava, enquanto a família continuava explorando o diário de Carolina. Laura lia em voz alta trechos selecionados, sua voz embargando ocasionalmente com a emoção das palavras de sua irmã. Uma entrada em particular chamou sua atenção. Querida Sofia, hoje você completou 1 ano, e enquanto você dormia em seu berço, fiquei no jardim olhando as hortênsias e pensando em Laura. Você tem o mesmo sorriso que ela tinha quando bebê. Aquele sorriso que iluminava os olhos da vovó Helena. Às vezes, quando cuido do jardim, sinto como se estivesse de volta àqueles dias em Ribeirão Preto, ensinando Laura a fazer coroas de flores. Ela sempre colocava as flores tortas, mas vovó dizia que eram as mais bonitas, porque eram feitas com amor. Maria Oliveira enxugou uma lágrima. Laura também sempre teve um dom especial para flores. Nosso jardim em Campinas, ela transformou completamente quando começou a cuidar dele. É verdade, João concordou sorrindo com a memória. Lembra quando ela tinha uns 12 anos e decidiu criar um canteiro só de flores roxas? Agora sabemos de onde veio essa preferência. Laura continuou folheando o diário,
parando em outra entrada que fez seu coração saltar. Hoje sonhei com Laura novamente. No sonho, éramos crianças brincando no jardim da vovó e ela me mostrava algo importante. Um lugar secreto onde guardávamos nossos tesouros. Por que essa memória parece tão real? Havia um lugar assim? Às vezes esses sonhos parecem mais que sonhos. Laura levantou os olhos do diário, uma memória súbita surgindo em sua mente. O banco de hortênsias, ela exclamou. Miguel, o banco de madeira no jardim. Ele é oco? Miguel franziu a testa surpreso. Sim, Carolina sempre insistiu em manter aquele banco específico, mesmo quando começou a ficar velho. Disse que era importante. Vem comigo. Laura levantou-se de um salto correndo para o jardim com todos a seguindo. Ela se ajoelhou ao lado do velho banco de madeira, suas mãos tremendo de excitação. Carolina e eu tínhamos um banco igual no jardim da vovó Helena. Era nosso esconderijo secreto. Com cuidado, ela tateou a lateral do banco até encontrar uma pequena saliência quase imperceptível. Com um clique suave, um compartimento secreto se abriu. Dentro, havia uma antiga lata de biscoitos, exatamente como a que elas usavam quando crianças. Não acredito, Laura sussurrou pegando a lata com reverência. Ela recriou nosso esconderijo secreto. Sofia se aproximou, seus olhos brilhando de curiosidade. O que tem dentro, tia? Com cuidado, Laura abriu a lata. O interior estava repleto de pequenos tesouros, cartas nunca enviadas, fotografias antigas, desenhos infantis e, no fundo, um envelope amarelado endereçado à minha querida irmãzinha. É a letra da vovó Helena. Laura reconheceu imediatamente, abrindo o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta datada de poucos dias antes do fatídico dia em que as irmãs foram separadas. Minhas pequenas flores, Laura começou a ler, sua voz tremendo. Se vocês encontraram esta carta, significa que o destino finalmente reuniu vocês novamente. Sei que minha partida vai mudar muitas coisas, mas quero que saibam que o amor que une vocês duas é mais forte que qualquer distância. Maria e João se aproximaram, abraçando Laura enquanto ela continuava lendo. A carta de Helena revelava detalhes que ninguém conhecia. Como ela havia lutado para manter as meninas juntas, como tinha preparado documentos e cartas para ajudá-las a se reencontrarem no futuro, mas sua condição de saúde piorou muito rápido. Deixei um medalhão. Com cada uma, a carta continuava. Quando unidos, formam um coração. Assim como vocês duas sempre serão parte uma da outra, não importa onde estejam. Carolina, minha flor mais velha, cuide de sua irmã quando a encontrar. Laura, minha pequena flor, nunca perca a esperança. O amor verdadeiro sempre encontra seu caminho de volta. Miguel observava a cena, pensando em como Carolina havia meticulosamente recriado cada detalhe de sua infância, mantendo viva a esperança do reencontro. O banco, o jardim, até mesmo o esconderijo secreto, tudo havia sido preparado para o momento em que Laura finalmente encontrasse seu caminho de volta para casa. Sofia, que estava sentada no colo de sua avó Maria, perguntou inocentemente: "Vovó Helena sabia que a gente ia se encontrar?" Laura sorriu através das lágrimas. "Acho que sim, querida. Ela sabia que o amor da nossa família era forte demais para ficar perdido para sempre." No fundo da lata, havia mais um envelope, este com a letra de Carolina, para ser aberto quando Laura voltar para casa. Laura segurou o envelope contra o peito, ainda não pronta para ler as palavras de sua irmã. Algumas revelações precisavam esperar o momento certo. O sol começava a se pôr, tingindo o jardim com tons dourados. As hortênsias roxas pareciam quase mágicas sob aquela luz, como se estivessem guardando ainda mais segredos para serem descobertos. "Acho que encontramos nosso próximo projeto de família", Miguel disse suavemente, olhando para o jardim. "Vamos restaurar o banco, plantar mais hortênsias e fazer coroas de flores", Sofia completou animadamente. "A tia Laura pode me ensinar, igual a mamãe ensinou ela." Laura abraçou a sobrinha, sentindo como se um círculo estivesse se fechando. "Claro que vou te ensinar, meu amor. E vão ficar tortas e perfeitas exatamente como a vovó Helena gostava." Maria e João
observavam sua filha adotiva com orgulho e amor. Eles sempre souberam que este dia chegaria, que o coração de Laura encontraria o caminho de volta para suas raízes. Ver a família que eles tanto amavam se expandir dessa maneira era um presente que não tinha preço. Sabem, João comentou, olhando para o céu que escurecia. Acho que temos que agradecer Carolina por isso. Ela nunca desistiu, nunca deixou a esperança morrer. Ela manteve tudo vivo, as memórias, o jardim, o amor, até que chegasse o momento certo. Laura assentiu, apertando o envelope contra o peito. Tinha tanto ainda para descobrir, tantas histórias para compartilhar, tantos momentos para criar. Mas agora não havia pressa. Ela finalmente estava em casa. A noite havia caído sobre o jardim e a família se reuniu novamente na sala, onde Maria preparava chá para todos. O envelope que Carolina havia deixado para Laura ainda permanecia fechado, esperando o momento certo. Sofia havia adormecido no sofá, abraçada ao seu álbum de fotos, exausta após um dia tão cheio de emoções. Ela é igualzinha a você quando pequena, Maria comentou, observando Sofia dormir. Sempre agarrada aos seus tesouros antes de dormir. Laura sorriu, ajeitando uma mecha do cabelo da sobrinha. Eu costumava dormir abraçada com meu medalhão. Vocês sempre me diziam que era meu amuleto da sorte. E era mesmo, João respondeu segurando a mão de sua esposa. Ele te trouxe até aqui, não foi? Miguel retornou à sala trazendo uma caixa que havia buscado no sótão. Encontrei mais algumas coisas que Carolina guardava, ele explicou, colocando a caixa sobre a mesa de centro. Tem algumas fitas de vídeo antigas aqui. Laura se inclinou para examinar o conteúdo da caixa e seus olhos se arregalaram ao ver uma fita com a etiqueta Natal 1993, Helena, Carol e Laura. Vocês têm como assistir isso? Tenho um aparelho antigo guardado, Miguel respondeu já se dirigindo ao armário da TV. Alguns minutos depois, após algumas adaptações técnicas, a tela ganhou vida com imagens granuladas, mas claras. O coração de Laura parou por um momento, quando a imagem de sua avó Helena apareceu na tela. Ela estava sentada em sua famosa cadeira de balanço, com duas meninas pequenas ao seu lado, decorando uma árvore de Natal. Mostre para a câmera que enfeite que você fez, Laura. A voz de Helena soava claramente através dos anos. Na tela, uma pequena Laura de 3 anos erguia orgulhosamente um enfeite de papel roxo mal feito. É uma hortênsia, vovó, a pequena Laura exclamava, fazendo Carolina, então com 6 anos, rir e abraçá-la. Todas as flores que você faz são hortênsias, bobinha, Carolina dizia carinhosamente, ajudando a irmã a pendurar o enfeite na árvore. Maria e João assistiam emocionados, vendo pela primeira vez sua filha adotiva em seus primeiros anos de vida. Olha como você já era determinada, Maria comentou rindo através das lágrimas, quando a pequena Laura na tela insistia em pendurar o enfeite sozinha, mesmo sendo muito baixinha para alcançar. A filmagem continuava, mostrando Helena ensinando as meninas a fazer biscoitos de Natal. O segredo, ela dizia para a câmera, é fazer com amor. Minhas netinhas são as melhores ajudantes de cozinha do mundo. Laura se levantou abruptamente, correndo para a cozinha. Voltou momentos depois com sua bolsa, de onde tirou um pequeno caderno surrado. Eu sempre carrego isso comigo, ela explicou, abrindo o caderno em uma página específica. É uma receita de biscoitos que nunca consegui fazer igual. Agora sei por quê. Era a receita da vovó Helena. Miguel sorriu, lembrando-se. Carolina fazia esses biscoitos todo Natal. Dizia que era uma tradição de família que precisava ser mantida. Na TV, a cena mudou para o jardim, onde Helena estava sentada entre as netas contando uma história. Sabem por que as hortênsias mudam de cor? Ela perguntava às meninas. Porque elas guardam histórias de amor. Quando uma história é muito forte, muito especial, as flores ficam roxas, a cor mais rara e mais bonita. Como nosso amor, vovó. A pequena Laura perguntava, fazendo Helena sorrir e abraçar as duas meninas. Exatamente, minha florzinha. Como nosso amor. A fita continuou rodando, mostrando mais momentos daquele Natal.
As meninas abrindo presentes, cantando músicas natalinas, brincando no jardim coberto pela luz dourada do fim de tarde. Era como uma janela no tempo, permitindo que Laura recuperasse memórias que pensava estarem perdidas para sempre. Sofia se mexeu no sofá, acordando lentamente. Seus olhos sonolentos se fixaram na TV, onde agora passavam cenas das irmãs brincando de esconde-esconde entre as hortênsias. Tia Laura, ela murmurou, ainda sonolenta, podemos brincar assim no jardim amanhã? Laura sentiu seu coração se expandir de amor. Claro que sim, meu amor. Vou te ensinar todas as brincadeiras que sua mãe e eu fazíamos. Maria se levantou, indo até sua bolsa. Tenho algo para mostrar também, ela disse, voltando com um álbum de fotos. São todas as fotos de Laura crescendo. Carolina deveria ter visto estas. Miguel colocou a mão no ombro de Laura. Ela vai ver através dos nossos olhos, ele disse suavemente. Através do amor que vamos manter vivo nesta família que ela ajudou a reunir. Laura finalmente pegou o envelope que Carolina havia deixado para ela. Talvez agora fosse o momento certo. Com cuidado, ela o abriu, encontrando várias páginas escritas com a letra caprichada de sua irmã. Querida Laura, ela começou a ler em voz alta. Se você está lendo isto, significa que finalmente encontrou o caminho de volta para casa. Há tanto que quero te contar, tantas histórias que guardei para compartilhar com você. As palavras de Carolina preenchiam a sala enquanto a noite avançava, trazendo consigo a promessa de um novo amanhecer para aquela família que o destino havia separado, mas que o amor havia encontrado uma maneira de reunir novamente. O sol da manhã seguinte encontrou Laura ainda acordada, sentada na varanda dos fundos com a carta de Carolina em suas mãos. Havia passado a noite inteira lendo e relendo as palavras de sua irmã, cada linha revelando um novo pedaço do quebra-cabeça de suas vidas. Minha querida irmã, dizia um trecho particularmente emocionante. Há algo que preciso te contar, algo que descobri quando Sofia nasceu. Lembra do colar que vovó Helena sempre usava? Aquele com o camafeu dourado? Ela me entregou antes de partir, dizendo que um dia eu entenderia seu verdadeiro significado. E entendi, Laura. Dentro dele há uma chave. Laura levantou os olhos da carta, seu coração acelerando. O camafeu. Ela se lembrava dele perfeitamente. Helena nunca o tirava. Nas fitas que haviam assistido na noite anterior, era possível vê-lo claramente pendurado no pescoço de sua avó. O som de passos suaves atirou de seus pensamentos. Miguel apareceu na varanda, 2 xícaras de café nas mãos. Não conseguiu dormir? Ele perguntou gentilmente, oferecendo uma das xícaras a Laura. Tem tanta coisa nesta carta, Miguel, ela respondeu, aceitando o café. Carolina, ela deixou pistas como se soubesse que um dia nos encontraríamos. Ela fala sobre um camafeu da vovó Helena. Você sabe onde está? Miguel franziu a testa pensativo. Carolina guardava algumas joias antigas em uma caixa no nosso quarto. Nunca mexi nelas depois que ela partiu, mas podemos procurar. Nesse momento, Sofia apareceu na varanda, ainda de pijama, esfregando os olhos sonolentos. Bom dia, tia Laura. Você dormiu aqui? Laura sorriu, abrindo os braços para receber a sobrinha. Sim, querida. Seus avós Oliveira também estão dormindo no quarto de hóspedes. Vamos procurar o tesouro da vovó Helena? Sofia perguntou animadamente, surpreendendo os adultos. Como você sabe sobre isso? Miguel perguntou intrigado. Ah, mamãe me contava histórias sobre um tesouro especial da família. Sofia respondeu com a simplicidade própria das crianças. Ela disse que um dia, quando a pessoa certa voltasse, nós encontraríamos juntos. Laura e Miguel trocaram olhares emocionados. Mesmo tão pequena, Sofia havia guardado mais uma pista deixada por Carolina. Maria e João se juntaram a eles na varanda, trazendo consigo o aroma de pão fresco. Achamos que todos estariam com fome. Maria sorriu, colocando uma cesta de pães sobre a mesa. Mama, vamos procurar o tesouro da vovó Helena, Sofia anunciou excitadamente para sua avó adotiva. João sorriu, pegando sua neta no colo. Tesouro? Isso me lembra quando Laura era pequena.
Ela sempre estava procurando tesouros escondidos no nosso jardim. Era meu jeito de tentar encontrar pistas sobre minha família. Laura admitiu suavemente. Acho que, mesmo sem saber, eu estava procurando por essas memórias o tempo todo. Miguel se levantou. Vamos começar nossa busca pelo quarto. As joias de Carolina estão lá. O grupo subiu as escadas, Sofia pulando animadamente à frente. No quarto principal, Miguel abriu um grande guarda-roupa de madeira escura e, do alto de uma prateleira, tirou uma caixa de veludo azul. Carolina guardava suas joias mais especiais aqui, ele explicou, colocando a caixa sobre a cama. Com mãos trementes, Laura abriu a caixa. Dentro, organizadas cuidadosamente, havia várias joias antigas. Suas mãos encontraram imediatamente o que procuravam. Um camafeu dourado com detalhes em filigrana, exatamente como se lembrava. É este, ela exclamou, segurando o delicado objeto. Mas como abrimos? Sofia se aproximou, seus olhos brilhando, de curiosidade. Mamãe sempre dizia que o amor abre todas as portas. Laura examinou o camafeu atentamente, virando-o em suas mãos. Na parte de trás, havia uma pequena inscrição quase apagada pelo tempo. O amor floresce onde as hortênsias crescem. O banco! Laura exclamou subitamente. O compartimento secreto no banco do jardim havia uma pequena fechadura que não abrimos ontem. Todos correram para o jardim, onde o orvalho da manhã ainda brilhava sobre as hortênsias roxas. Laura se ajoelhou ao lado do banco, encontrando a pequena fechadura escondida que não haviam notado no dia anterior. Com cuidado, ela pressionou um pequeno botão na lateral do camafeu. Com um suave clique, ele se abriu, revelando uma minúscula chave dourada. Carolina sabia. Miguel murmurou emocionado. Ela sabia que um dia você encontraria isso. Laura inseriu a chave na fechadura do banco. Com um rangido suave, um segundo compartimento secreto se abriu, menor que o primeiro, mas igualmente precioso em seu conteúdo. Dentro, havia um livro de capa de couro, muito antigo, com as palavras Memórias de Helena, gravadas em dourado. Junto dele, um envelope amarelado endereçado a minhas queridas netas, para ser aberto quando estiverem juntas novamente. Laura segurou o livro e o envelope contra o peito, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Sofia se aproximou abraçando sua tia. Não chora, tia Laura, ela disse docemente. A mamãe sempre dizia que lágrimas de alegria fazem as hortênsias ficarem mais roxas. Maria e João observavam a cena abraçados. Eles haviam guardado por tanto tempo o sonho de ver sua filha adotiva encontrar suas raízes, e agora estavam testemunhando não apenas um reencontro, mas o desvendamento de uma história de amor que atravessava gerações. Miguel pegou sua câmera, que sempre deixava próxima ao jardim. Acho que precisamos registrar este momento, ele disse suavemente. Carolina gostaria disso. Enquanto o sol subia no céu, banhando o jardim com sua luz dourada, a família se reuniu no banco. Sofia, sentada, entre Laura e seus avós Oliveira, segurava orgulhosamente o camafeu. Miguel ajustou o timer da câmera e correu para se juntar ao grupo. O clique da câmera capturou mais que uma simples foto. Registrou o momento em que passado e presente se encontraram, em que duas famílias se tornaram uma, unidos pelo amor que Helena e Carolina haviam cultivado como as preciosas hortênsias de seu jardim. Após o café da manhã, a família se reuniu novamente no jardim. O livro de memórias de Helena repousava no colo de Laura, ainda fechado, esperando o momento certo para revelar seus segredos. Sofia havia trazido seus lápis de cor e um novo caderno de desenho, determinada a registrar cada momento daquele dia especial. Acho que chegou a hora, Laura disse suavemente, abrindo o livro antigo. As primeiras páginas estavam preenchidas com a letra elegante de Helena, acompanhadas por flores secas cuidadosamente preservadas entre as páginas. Meu jardim de memórias, começava o texto. Cada flor aqui guardada conta uma história de amor. A primeira hortênsia roxa que minhas netinhas plantaram juntas. A flor que Carolina colheu
quando Laura deu seus primeiros passos. Os pequenos botões que Laura transformava em brincos de princesa. Maria se aproximou fascinada pelas flores preservadas. Algumas ainda mantêm a cor depois de tanto tempo, ela observou, tocando delicadamente uma hortênsia seca que ainda exibia tons de roxo. Vovó Helena sabia preservar as flores melhor que ninguém. Laura sorriu, virando as páginas com cuidado. Ela dizia que cada flor guardava um pedacinho de magia. Sofia, que desenhava concentrada, ergueu seu caderno. Olha, tia Laura, desenhei você e a mamãe pequeninas, plantando flores com a vovó Helena. O desenho infantil mostrava 3 figuras, em um jardim colorido, cercadas por grandes flores roxas. Havia uma inocência e amor tão puros na interpretação de Sofia, que todos sentiram os olhos marejarem. Está lindo, meu amor, Laura disse, abraçando a sobrinha. Vamos guardar no livro da vovó Helena. Tenho certeza que ela ia adorar. Enquanto Sofia cuidadosamente colocava seu desenho entre as páginas do livro, Miguel trouxe o envelope que haviam encontrado no compartimento secreto. Querem ler agora? Ele perguntou gentilmente. Laura assentiu, pegando o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia várias páginas escritas à mão, a letra de Helena ainda firme, apesar da idade do documento. Minhas queridas netas, Laura. Começou a ler em voz alta. Se vocês estão lendo esta carta, significa que o amor encontrou um caminho de trazer vocês de volta uma para a outra. Há tanto que preciso contar, tantos segredos que guardei esperando o momento certo. João abraçou Maria, que já começava a chorar. Eles sabiam o quanto este momento significava não apenas para Laura, mas para toda a família. Carolina, minha flor mais velha, a carta continuava. Você sempre foi a protetora, a guardiã das histórias da nossa família. Laura, minha pequena flor, sua alegria sempre foi o sol que fez nosso jardim crescer. Juntas, vocês são como minhas preciosas hortênsias, resistentes, bonitas e capazes de florescer, mesmo nos momentos mais difíceis. Sofia se aconchegou no colo de Laura enquanto ela continuava lendo. A carta revelava uma história que Helena nunca havia contado, sobre como ela havia lutado para manter as netas juntas, sobre os documentos que havia preparado para garantir que um dia pudessem se reencontrar. Quando soube que não poderia mais cuidar de vocês, Helena escreveu, meu coração se partiu, mas plantei sementes de amor em cada uma. Os medalhões, as histórias, o amor pelas hortênsias. Sabia que um dia essas sementes floresceriam e trariam vocês de volta, uma para a outra. Miguel colocou a mão no ombro de Laura, oferecendo apoio, silencioso enquanto ela continuava lendo, sua voz embargada pela emoção. E para a pequena que ainda não nasceu, a carta prosseguia, surpreendendo a todos. Sim, eu sei que haverá uma menina. Vi em um sonho, dançando entre as hortênsias com os mesmos olhos brilhantes de minhas netas. Ela será o elo que unirá passado e futuro, que manterá viva a magia do nosso jardim. Sofia arregalou os olhos. Ela sabia de mim, papa? Miguel sorriu emocionado. Sua bisavó Helena era muito especial, querida. Ela via com o coração. Laura continuou lendo, descobrindo que Helena havia deixado instruções específicas sobre o jardim, sobre como cada flor tinha um significado, especial como cada canteiro contava uma história diferente. E agora, a carta concluía. Deixo nas mãos de vocês o maior tesouro que uma família pode ter, o amor que nos une através dos tempos. Cuidem umas das outras, mantenham vivas nossas histórias e nunca se esqueçam. Onde as hortênsias florescem, o amor nunca morre. Quando Laura terminou de ler, o jardim parecia diferente, mais vivo, mais mágico. As hortênsias roxas balançavam suavemente com a brisa, como se respondessem às palavras de Helena. Tem mais uma coisa, Miguel disse levantando-se. Carolina deixou algo especial no sótão. Acho que agora é o momento certo de buscar. Ele subiu rapidamente e voltou carregando uma grande tela coberta. Quando removeu o tecido que a protegia, todos ficaram sem fôlego. Era uma pintura do jardim de Helena feita por Carolina, mostrando 2 meninas pequenas fazendo coroas de flores, enquanto uma senhora de cabelos grisalhos sorria, sentada em sua cadeira de balanço.
Ela trabalhou nesta pintura durante toda a gravidez, Miguel explicou. Dizia que era seu jeito de manter viva a memória de vocês três juntas. Sofia se aproximou da pintura, seus dedos tocando delicadamente a imagem. Posso pendurar no meu quarto, papa? Assim vou ter a mamãe, a tia Laura e a vovó Helena sempre, pertinho de mim. Laura abraçou a sobrinha, sentindo como se seu coração pudesse explodir de amor. E vamos plantar mais hortênsias, ela prometeu. Vamos fazer este jardim ficar ainda mais bonito, exatamente como vovó Helena e sua mãe gostariam. Maria e João observavam a cena com orgulho e gratidão. Sua filha adotiva não havia apenas encontrado suas raízes, havia encontrado um novo propósito, uma nova maneira de manter vivo o amor que Helena havia plantado tantos anos atrás. Uma semana havia se passado desde as descobertas no jardim. Laura tinha pedido demissão do café, aceitando o convite de Miguel para ajudar a cuidar de Sofia e do jardim que agora pertencia às duas famílias. Maria e João haviam decidido se mudar de Campinas para São Paulo, comprando uma casa a apenas algumas quadras de distância, para manter a família unida. Naquela manhã de sábado, o jardim estava especialmente bonito. Laura e Sofia haviam passado a semana plantando novas hortênsias, seguindo cuidadosamente as instruções deixadas no livro de Helena. Miguel observava as duas trabalhando juntas, notando como os gestos de Laura ao cuidar das flores eram idênticos aos de Carolina, tia Laura. Sofia chamou suas pequenas mãos sujas de terra. Olha, o botão que plantamos está começando a abrir. Laura se aproximou do canteiro onde haviam plantado uma muda especial. Um broto que encontraram preservado entre as páginas do livro de Helena, cuidadosamente guardado com uma nota. A última, hortênsia que Carolina e Laura plantaram juntas. Quando florescer novamente, será um novo começo. É verdade, meu amor, Laura sorriu, tocando delicadamente o pequeno botão que começava a mostrar suas pétalas roxas. Vovó Helena estava certa. As flores sempre sabem quando é hora de um novo começo. Maria chegou trazendo uma bandeja com limonada e biscoitos, feitos com a receita que haviam encontrado no livro de Helena. Hora do lanche, ela anunciou. João e Miguel já estão terminando de montar o balanço novo. O antigo banco de madeira havia sido cuidadosamente restaurado e transformado em um balanço de jardim, mantendo seu compartimento secreto intacto. Era um projeto especial que Miguel e João haviam decidido fazer juntos, uma forma de honrar as memórias enquanto criavam algo novo para o futuro. Sofia correu para se limpar, animada com a perspectiva do lanche. Enquanto isso, Laura tirou do bolso do avental de jardinagem um envelope, a última carta de Carolina, que ela ainda não havia tido coragem de ler. Acho que agora é hora, ela disse suavemente para Maria, que assentiu compreensiva. Quer que eu chame os outros? Maria perguntou. Laura balançou a cabeça. Primeiro preciso ler sozinha, depois compartilho com todos. Maria abraçou sua filha adotiva e se afastou, dando-lhe privacidade. Laura se sentou no novo balanço, o envelope tremendo levemente em suas mãos. Com cuidado, ela o abriu e começou a ler. Minha amada irmã, se você está lendo esta carta, significa que finalmente encontrou seu caminho de volta para casa. Há tanto que quero te dizer, tanto que guardei no coração, esperando este momento. Primeiro, preciso que você saiba que nunca, nem por um momento deixei de te procurar. Cada hortênsia que plantei neste jardim foi uma prece silenciosa para te encontrar. Cada história que contei para Sofia sobre sua tia especial foi uma forma de manter você viva em nossas vidas. Quando descobri que estava grávida de Sofia, tive um sonho tão real que parecia uma memória do futuro. Nele, via você e minha filha juntas neste mesmo jardim, fazendo coroas de flores como nós fazíamos. Foi então que entendi, mesmo que eu não estivesse aqui para ver, vocês duas se encontrariam um dia. Por isso preparei tudo, o jardim, as cartas, os tesouros escondidos. Cada detalhe foi pensado para que, quando chegasse o momento, você pudesse conhecer não apenas sua história, mas também o amor que nunca deixou de existir. Laura, minha pequena irmã, sei que deve ter sido difícil crescer com tantas perguntas, sem resposta.
mas quero que saiba que você nunca esteve sozinha. O amor da nossa família sempre esteve com você, nas pequenas coisas. No seu amor por flores roxas, no seu sorriso que é igual ao da vovó Helena, na força que você sempre teve para seguir em frente. Tenho um último pedido para fazer. Cuide da nossa Sofia. Ensine a ela todas as brincadeiras que fazíamos, conte as histórias da vovó Helena, mostre a ela como fazer coroas de flores tortas, que são as mais bonitas, porque são feitas com amor. E, principalmente, ajude-a a entender que família é como um jardim. Precisa de cuidado constante, mas também sabe se renovar e florescer mesmo depois dos invernos mais difíceis. Miguel é um pai maravilhoso, e sei que vocês dois, junto com seus pais adotivos que sempre te amaram tanto, vão criar um ambiente de amor onde Sofia poderá crescer sabendo que tem não apenas uma, mas duas famílias incríveis cuidando dela. E Laura, seja feliz. Permita-se florescer. O passado não é um lugar para morar, mas sim um jardim de memórias que nos ajuda a crescer. Agora você tem todas as respostas que procurava, tem uma família completa que te ama e tem um futuro inteiro pela frente para criar suas próprias histórias. Estarei sempre com vocês, no roxo das hortênsias, no riso de Sofia, nas histórias da vovó Helena e no amor que mantém nossa família unida através dos tempos. Com todo o meu amor, sua irmã, Carolina, Puesse. Não se esqueça de regar as hortênsias todas as manhãs. Elas são teimosas como você e precisam de cuidado extra, para ficarem bem roxinhas. Laura segurava a carta contra o peito, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto, quando sentiu pequenos braços envolvendo sua cintura. Sofia havia voltado, seu rostinho preocupado ao ver a tia chorando. Não fica triste, tia Laura, ela disse, oferecendo um biscoito. A mamãe sempre dizia que biscoitos quentinhos curam qualquer tristeza. Laura riu através das lágrimas, abraçando a sobrinha. Não estou triste, meu amor. Às vezes choramos porque nosso coração está tão cheio de amor que transborda um pouquinho pelos olhos. Igual as hortênsias quando a gente rega demais, Sofia perguntou inocentemente. Exatamente. Laura sorriu, beijando o topo da cabeça da menina. Igual as hortênsias. Miguel e João se aproximaram orgulhosos do balanço recém-instalado. Maria os seguia trazendo mais biscoitos e jarras de limonada. A família se reuniu no jardim, o novo balanço rangendo suavemente, enquanto Sofia se deliciava em ir para frente e para trás, cercada por todos que amava. O outono havia chegado pintando o jardim com novos tons. As hortênsias, sempre fiéis, mantinham seu roxo vibrante, como guardiãs das histórias que aquele espaço guardava. 3 meses haviam se passado desde o dia em que Laura entrara no Café Amanhecer, sem imaginar que sua vida mudaria completamente. Era domingo de manhã e o jardim estava especialmente movimentado. Maria e João, que haviam finalmente se mudado para sua nova casa próxima, ajudavam Miguel a organizar uma pequena celebração. Laura e Sofia estavam ocupadas fazendo o que mais amavam, coroas de flores. Assim, Sofia, Laura instruía pacientemente, mostrando como entrelaçar as flores. Não importa se ficam tortas, são as mais especiais, lembra? Sofia assentia, sua língua aparecendo no canto da boca enquanto se concentrava em sua tarefa. Ao seu lado, várias coroas já prontas formavam uma coleção colorida, uma para cada membro da família. Tia Laura, Sofia chamou segurando sua última criação. Acha que a mamãe ia gostar dessa? Laura examinou a coroa de flores cuidadosamente. As hortênsias estavam meio tortas, mas havia tanto amor em cada pétala entrelaçada que era impossível não sorrir. Ela ia amar meu amor. Era exatamente assim que eu fazia quando era pequena, e sua mãe sempre dizia que eram as mais bonitas do mundo. Miguel se aproximou, carregando a última cadeira para o jardim. Está quase tudo pronto, ele anunciou. Só falta a surpresa especial. A surpresa especial era um projeto que toda a família havia trabalhado em segredo nas últimas semanas. No centro do jardim, coberto por um pano, estava um presente que Sofia mal podia esperar para revelar. Aos poucos, outros convidados começaram a chegar.
Eram pessoas especiais que haviam feito parte da história de Laura e Carolina, antigas amigas do orfanato que Maria e João haviam conseguido localizar. A professora de jardim de infância que havia guardado fotos de Laura pequena, até mesmo alguns clientes regulares do Café Amanhecer que haviam se tornado amigos. Quando todos estavam reunidos, Sofia se levantou, importante em seu vestido roxo especialmente escolhido para a ocasião. Com a ajuda de Laura, ela começou a distribuir as coroas de flores que haviam feito. Estas são coroas mágicas, ela explicou seriamente para os convidados. A vovó Helena ensinou a mamãe, que ensinou a tia Laura, que me ensinou a fazer. Elas são tortas porque são feitas com amor. Os adultos riram, emocionados, colocando suas coroas. Miguel então se levantou pegando Sofia no colo. Acho que chegou a hora da nossa surpresa, não é? Sofia bateu palmas, animada. Sim, posso mostrar, papa? Com um gesto dramático, Sofia puxou o pano que cobria a surpresa, revelando uma placa, de madeira belamente entalhada. Nela, em letras douradas, estava escrito: Jardim das Três Gerações, Helena, Carolina, Sofia, onde o amor floresce através dos tempos. Abaixo da placa, uma nova muda de hortênsia começava a desabrochar. Aquela mesma que Laura e Sofia haviam encontrado no livro de Helena, agora florescendo em um roxo mais vibrante que todas as outras. Laura sentiu as lágrimas começarem a cair, mas desta vez não tentou contê-las. Eram lágrimas de alegria, de gratidão, de amor. Maria e João a abraçaram de um lado, enquanto Miguel e Sofia completavam o abraço do outro. Família é como um jardim, Laura disse suavemente, repetindo as palavras que tanto Helena quanto Carolina haviam escrito. Precisa de cuidado, de amor, e às vezes passa por invernos difíceis, mas sempre, sempre encontra uma forma de florescer novamente. Sofia, ainda com sua coroa de flores torta na cabeça, olhou para o céu azul acima, do jardim. Olha, tia Laura, um beija-flor. Todos olharam para cima, observando o pequeno pássaro dançar entre as hortênsias. Helena costumava dizer que beija-flores eram mensageiros de amor, trazendo recados especiais do céu. Acho que temos visitas especiais hoje. Miguel sorriu, abraçando sua filha. O resto da tarde foi preenchido com histórias, risos e músicas. Maria serviu os famosos biscoitos feitos com a receita de Helena. João contou histórias de quando Laura era pequena e Miguel compartilhou memórias preciosas de Carolina. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e roxo que rivalizavam com as hortênsias, Laura se sentou no balanço do jardim com Sofia em seu colo. Juntas elas observavam as flores balançando suavemente com a brisa do entardecer. Tia Laura, Sofia sussurrou sonolenta após um dia tão especial. Agora nosso jardim está completo, né? Laura sorriu, beijando a cabeça da sobrinha. Sim, meu amor, agora nossa família está completa. E ali, cercada por hortênsias roxas e pelo amor de duas famílias que se tornaram uma, Laura finalmente entendeu o que Helena e Carolina sempre souberam: que o amor verdadeiro, como as hortênsias mais resistentes, sempre encontra uma forma de florescer, mesmo nos lugares mais improváveis, mesmo depois das separações mais dolorosas. O jardim continuaria a crescer, as histórias continuariam a ser contadas, e o amor que unia aquela família continuaria a florescer, roxo e vibrante como as hortênsias que guardavam seus segredos.